Bom dia. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre pena de morte. É um assunto que sempre vai e vem, né? Então, tem épocas com aumento de criminalidade no Brasil, que se discute que deveria ter pena de morte. Aí, quando a criminalidade cai um pouco, mas muito pouco, porque a criminalidade do Brasil é sempre muito alta, as pessoas esquecem. Aí entram argumentos religiosos, argumentos de tolerância, sentimentalismo, etc. Então, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre a pena capital. É chamada também de pena capital porque historicamente se cortava a cabeça, né, dos criminosos. Bom, desde que o mundo é mundo, se a pena de morte sempre foi aplicada. Então, o ser humano sempre entendeu que tem determinados crimes que a única solução para o criminoso seria a execução. Então, por exemplo, aquele que mata pai e mãe, qual pena que essa pessoa tem que estar submetida? A pena de morte, não tem jeito, é uma coisa que é da natureza humana, tem uma proporção entre o crime, né, e a pena. Então, a humanidade sempre considerou, por exemplo, abusos de guerra, então se fazem um tribunal militar e se pune com a morte quem abusou. O mais famoso desses tribunais foi o Tribunal de Nuremberg, né? Pelo menos nos últimos 100 anos, né? Então, para tudo quanto é lugar, em todas as nações, todos os locais, a pena de morte sempre foi considerada uma medida justa contra determinados crimes. Aí com a mudança dos tempos, pós-Revolução Francesa, entrando direitos dos homens, sentimentalismo, supostamente uso da caridade na pena, nova visão da pena, a pena de morte começou a ser atacada já no século XIX. Então, já no século XIX, determinadas nações passaram a abolir a pena de morte. Ao longo do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos países do mundo aboliram a pena de morte, né? Aqui eu não vou entrar em qual seria a execução da pena de morte, né? Seria um estudo mais longo, que variava desde a própria decapitação até a crucifixão, né? Que era usada no Império Romano, né? Então não vamos entrar nos detalhes do modo de execução. Cada nação, cada lugar, cada história tinha os seus modos de aplicar essa pena, né? No Brasil, a pena de morte era empregada, foi prevista pela legislação até o advento da República. A última execução no Brasil foi em 1885, se não me falha a memória. O imperador Dom Pedro II, como estavam muitas penas, né, então alguém condenado à pena de morte, ele mudava a pena. Então, Dom Pedro II usou muito desse direito que lhe cabia de comutar penas. Aí, com o advento da República, a pena de morte foi abolida, porém, na Constituição de 37, a polaca, né, aquela outorgada pelo Getúlio Vargas, a pena de morte voltou a ser prevista, tanto em tempo de paz e guerra, né? Mas não teve nenhuma aplicação. Acho que, pelo que eu saiba, ninguém foi condenado à morte em 37. Aí a Constituição de 46 voltou a proibir a pena de morte, e a pena de morte voltou a ser prevista na legislação em 1969, com a reforma da Constituição de 1967. Então, em 1969, a pena de morte voltou a ser prevista, e teve um caso de uma condenação, que foi do Teodomiro, que era um guerrilheiro de esquerda, mas a pena dele também foi comutada, então não houve nenhuma execução. Mas pela legislação pós da República teve esses dois momentos, a de 37 e a de 69, e um condenado que teve a pena comutada. A Constituição de 1988 proibiu a pena de morte, porém, ainda na legislação brasileira é prevista a pena de morte em caso de guerra, né? Muitas pessoas esquecem disso. Então, se o Brasil declarar guerra a alguém, espero que isso não aconteça, alguma nação, e tiver algum caso que seja previsto, enquadrado na legislação, então uma pessoa poderia ser condenada à morte, né?
No mundo atualmente, quem são as nações aí principais que aplicam a pena de morte? Estados Unidos, China e os países árabes, de um modo geral, aplicam a pena de morte. Singapura também aplica. Tem outros locais em que a pena de morte é prevista, mas não é mais aplicada. Por exemplo, Cuba. Cuba tem pena de morte, né, na legislação, mas não é aplicada já faz mais de 20 anos. Na União Soviética era aplicada a pena de morte, todos os países comunistas aplicavam a pena de morte. Coreia do Norte aplica a pena de morte até hoje, né? Na Europa Ocidental, que eu saiba, nenhum país mais prevê a pena de morte. A Inglaterra teve a última execução nos anos 1960. E agora vamos entrar em questões aí mais ligadas à Igreja Católica. Bom dia. Hoje estamos inaugurando nossa livraria virtual, em parceria com a SEDET. O link está na descrição. O site, né, em parceria com a SEDET, é Livraria Marcelo Andrade, né? E nessa livraria nós temos, os livros foram selecionados por mim, está separado em vários temas, como filosofia, história do Brasil, história geral, educação. Também tem uma aba só para os livros que eu escrevi, que também estão à venda na SEDET. E como promoção de inauguração, estamos fazendo aí um mega desconto. Só que o problema desse mega desconto é que na aba do mega desconto nem todos os livros são de minha recomendação, né? Algum é um padrão aí da SEDET, aí entram outros livros além dos recomendados, né? Mas nessa mega promoção, há uns descontos que realmente estão imperdíveis, como, por exemplo, a coleção de História da Educação do Costa Nunes. Então, esse livro aqui, né, a coleção Costa Nunes, ou Rui Nunes, né, tanto faz. Então, ele conta a história da educação na Idade Média, na Antiguidade, Idade Moderna. Olha, excelente, altíssimo nível esse livro, muito bom. É um dos livros que eu sempre recomendo sobre educação. Então, aqui ele comenta aqui, na página 201, só para dar um exemplo, ele comenta aqui sobre São Jerônimo, sobre a perícia literária de São Jerônimo. Então, coisas assim preciosas que, infelizmente, são pouco divulgadas, né? Então, esse livro aqui, eu acredito que é imperdível. Todo mundo que quer ter cultura, conhecer sobre a antiguidade cristã, Idade Média, católica, Idade Moderna, tem que ler o livro do Costa Nunes. E a coleção dele está com 50% de desconto, olha, está imperdível. Outro exemplo, a Desinformação do Passé, um clássico também, 50% de desconto. Karl Marx e o Diabo, do Paul Kengor, também está com 50% de desconto. A coleção do Pedro Calmon, de História do Brasil, está com 45% de desconto, e há outros também nessa faixa de desconto. Então, são descontos assim bem interessantes, imperdíveis. Os meus livros estão com desconto de 15%. Então, não perca a oportunidade, corra lá na minha livraria, há excelentes opções de compra, e não perca essa mega promoção, né? O link está na descrição. Obrigado. O Vaticano previa pena de morte, né, para dentro do seu território, que é o Vaticano, dentro da cidade de Roma. Isso mudou em 1969. Em 1969, o Papa Paulo VI aboliu a pena de morte no Vaticano. A Igreja Católica, enquanto na época que governava, né, na época que os papas governavam o centro da Península Itálica, a pena de morte foi empregada, né? Então, no século XIX, antes da unificação italiana, teve grande uso a pena de morte. Inclusive, tinha um executor oficial no século XIX que teve relativa fama, e teve muitas execuções dentro dos estados papais no século XIX até a unificação italiana. E a Igreja Católica, apesar da divulgação em contrário, sempre defendeu a pena de morte até alguns anos atrás, quando o Papa Francisco fez uma mudança. Então, desde que a Igreja Católica nasceu até o Papa Francisco,
era entendida a pena de morte como uma medida legítima, tanto podendo ser aplicada pelos estados como pela própria da igreja, né? Isso nós vemos aí grandes santos que sempre defenderam a pena de morte, como principalmente São Tomás de Aquino, o maior doutor da igreja, que lá se encontram os melhores argumentos. Mas também papas também defenderam a pena de morte, como São Pio V, São Pio X, entre outros, né? O Papa Pio XII defendeu a pena de morte, ele tem um texto muito interessante argumentando aí nesse sentido. O Papa Paulo VI, embora não tenha alterado isso no catecismo, proibiu no Estado do Vaticano. O João Paulo II atenuou os casos de pena de morte, né, deu uma restrição, e por fim o Papa Francisco disse que a pena de morte atenta contra a caridade, etc. e tal. Eu já fiz um vídeo comentando sobre a decisão do Papa Francisco no canal Flos Carmelli, então não vou comentar sobre as questões que envolvem a mudança do Papa Francisco sobre esse aspecto. Tá lá, vou deixar um link aqui na descrição sobre esse vídeo que eu comento lá no canal Flos Carmelli. Aqui eu vou, nesse vídeo, a partir de agora, eu vou comentar aqui as principais objeções que principalmente católicos apresentam contra a pena de morte. Uma, não pode haver pena de morte, que pode acontecer erros e acabam se matando inocentes. Esse é um erro de raciocínio, porque o abuso não tolhe o uso, né? Então não é porque existe a potência de erro, ou mesmo que esse erro leve à morte, que você vai proibir o uso de alguma coisa. Então teria que se proibir avião, por exemplo, de voar. Porque avião vai cair algum dia, vai matar a gente, então não poderia ter avião, não poderia ter moto, não poderia ter carro. Então, é um argumento que não faz o menor sentido. No mundo jurídico, nós temos esse brocário, né? Latino, abuso não tolhe uso, abuso não tolhe uso. Então, não tem sentido se proibir qualquer coisa tendo em vista uma potência de erro, alguma coisa que pode acontecer. Mas isso aí não faz o menor sentido. Segunda objeção, o erro não justifica outro. Aqui já começa um problema de lógica, né? Aliás, nós teremos novidade no canal da EVH, na questão lógica, eu não vou adiantar nada, mas teremos aí alguma coisa relacionada a isso. Então, aqui ele já está afirmando um erro. Então, já isso aqui é uma falso argumento, né? Isso aqui já tem ele já está se apresentando a coisa como errada, não provou que a pena de morte está errada em si mesma. Ele já se apresenta, a pena de morte está errada, logo não é justificável. É isso que está querendo dizer com outras palavras, né? Isso aqui não faz o menor sentido. Seria se a gente fosse equiparar, usar esse mesmo argumento para, por exemplo, pena de restrição de liberdade, por exemplo, prisão. Então não pode ter prisão, porque o erro de manter alguém preso não justificaria a aplicação da pena. Terceira aí a objeção. Só Deus pode tirar a vida, ele ordenou não matarás. Típico argumento, né, religioso, de quem lê a Bíblia, porém a pessoa para só nos mandamentos, porque se a gente for ver em Êxodo, está previsto que ferir um homem querendo matá-lo seja punido de morte, o que ferir o seu pai e sua mãe seja punido de morte, tudo no Êxodo. Aquele que tiver roubado o homem ou tiver vendido, convencido do crime, morra de morte. Então, na realidade, o mandamento não matarás não mandarás em circunstâncias normais, né? Não matarás sem razão, porque depois o Êxodo tem um monte de casos, a Bíblia elenca um monte, mais de 20 casos justificando a pena de morte, claro, né? Então a pessoa só fica num trecho, não interpreta o conjunto e fica defendendo isso sem saber, né? Quarta objeção, a Igreja Católica é contra a pena de morte. Essa objeção já não faz o menor sentido, né? Eu já citei dos papas, da história da Igreja, né? E mesmo no Atos dos Apóstolos tem uma questão interessante, né? São Paulo disse: estou diante do tribunal de César, é lá que devo ser julgado, nenhum mal fiz aos judeus, como tu sabes muito bem. E se lhe fiz algum mal ou coisa digna de morte, não recuso morrer. Então São Paulo diz que a pena de morte é legítima nesse caso, né?
Quinta objeção: não se pode punir os criminosos com a morte, ninguém tem esse direito. Então, isso aqui não faz o menor sentido, esse argumento, né, porque a pena de morte é uma medida proporcional ao crime, né? E ainda, de novo, se a gente quiser mais questões ainda relacionadas na Bíblia, nós podemos ver que... Porque o que eles querem dizer com isso? Ninguém tem esse direito. Eles dizem, os que defendem essa objeção, que haveria uma desproporção entre o crime e a morte. Olha, não há. Que pena é a mais justa para quem, já falei, para quem mata pai e mãe, ou para quem entra numa creche e mata todas as crianças da creche? Tem que ser a morte, tem que ter uma proporção entre a pena e a morte. A sociedade tem o direito de ficar livre de um assassino. Aqui eu já aproveito para pegar um parênteses que se relaciona com isso, que é que a visão errada que a pena é feita para socializar o criminoso. Não, não é. Como ensina São Tomás de Aquino, ao todo vale mais que a parte. Então, se uma parte está corrompendo o todo, ela tem que ser apartada do todo, né? É o que está escrito em Coríntios: não sabeis que um pouco de fermento corrompe a massa? Outro ponto: afastai o mal de vós, né? Então, se nós deixarmos os criminosos dominarem conta da sociedade, a sociedade inteira vai ficar sofrendo. Como a parte vale menos que o todo, essa parte que está corrompida tem que ser apartada da sociedade. Então, a função número 1 da pena é separar o criminoso do resto da sociedade, né? Socialização é uma coisa que surgiu depois na história do direito criminalista, se for possível, porque também tem muita gente que é irrecuperável, e se o crime que ele fez não for digno de morte, né? Então, uma visão completamente errada da pena, achar que a pena é para ressocializar. Não, a função da pena é separar um criminoso da sociedade para que ele não faça mais crimes. Esse é o objetivo principal da pena, né? Eu não estou dizendo que todo crime teria que ser digno de morte, claro que não, né? Só os mais graves, como sempre foi defendido pelos grandes santos, estudiosos do tema, claro. Sexta objeção: pena de morte não resolverá nada. Então o pessoal diz que a pena de morte até aumentaria a criminalidade. Então, isso é uma visão completamente sem sentido. Há uma proporção, a criminalidade aumenta conforme a punição para os crimes vai diminuindo. À medida que aumenta a punição e eficiência da polícia e do poder judiciário, a criminalidade diminui. O Brasil tem alta criminalidade porque tem penas brandas e porque, infelizmente, nem todos os criminosos são levados a julgamento. Existe aqui um outro argumento contra a pena de morte, argumento muito frágil, claro, mas que, infelizmente, pegou no Brasil, que é aquele argumento que se diz aqui em Minas Gerais: não se pode punir o criminoso com a pena capital porque a culpa é da sociedade. A pobreza que causa a criminalidade, são traumas psicológicos que causam o crime e por aí vai. Uma conversa mole completa. Por quê? Porque não é porque a pessoa teve trauma psicológico, se é rica, pobre, se é remediada, cometeu um crime, a culpa é dos outros. Não, não é. A culpa do crime é da pessoa. Os outros não têm culpa se ela teve algum trauma, se ela é pobre, rica, remediada e por isso cometeu algum crime. É uma coisa completamente sem sentido colocar a culpa nos outros, na sociedade, por uma pessoa ter cometido o crime. Esse argumento, no fundo, é fruto da Escola de Frankfurt. Dentro da Escola de Frankfurt, se não me engano, com Horkheimer, saiu essa pérola, né, de querer empurrar a criminalidade como culpa da sociedade e não dos criminosos, né? Então essa aqui, na realidade, é uma estratégia marxista, né? É uma estratégia para tentar minar o sistema, dizer: olha, o capitalismo produz a criminalidade, olha, a desigualdade social produz a criminalidade, só o comunismo vai poder consertar a sociedade, só o comunismo vai evitar a criminalidade e tal. Então, essa cultura que está a empurrar a culpa para a sociedade, para o capitalismo da criminalidade, é uma técnica marxista, uma técnica comunista de argumentação. Falha, óbvio, mas essa é a técnica. Infelizmente, no Brasil pegou.
Em países comunistas, União Soviética e outros locais, na União Soviética se dizia que teria zerado a criminalidade. Por quê? Porque como a criminalidade era fruto do capitalismo, então no paraíso socialista não pode ter crime. Então, de forma na base da estatística, da canetada, se zerou a criminalidade na União Soviética. Então, por dados oficiais, não haveria crime na União Soviética. E se não me engano, na China, do Mao Tse-tung, quando acontecia um crime, a culpa era do capitalismo, então o criminoso tinha que ser reeducado para o comunismo. Então, todo mundo que é comunista não cometia crime na China do Mao Tse-tung, só cometia crime aquelas pessoas que ainda estavam viciadas pelo sistema capitalista. E aí, então, tinham que fazer uma reeducação. A coisa chega a ser trágica, a pessoa comete um crime e o culpado é o regime capitalista que não tinha mais, já que a China era comunista. E aí, então, como o crime era produto do capitalismo, então a pessoa teria que ser reeducada num campo de concentração, né? Então era assim, ou zerava a criminalidade na base da canetada, na estatística oficial, como foi algum tempo na União Soviética, ou colocava a culpa no capitalismo na China comunista, e aí a pessoa tinha que fazer uma reeducação, né? Bom, vamos ficando por aqui. Isso aqui, o objetivo desse vídeo só foi apontar alguns argumentos pró-pena de morte e rebater algumas objeções. Não tenho a pretensão de esgotar todos os argumentos, né? Vou deixar aqui no link desse vídeo um artigo que eu escrevi sobre a pena de morte e também um outro vídeo que eu fiz no site do Floss Carmelli. E antes de encerrar, é com felicidade que anuncio que nós temos aí uma livraria virtual que lançamos agora recentemente. A livraria leva o meu nome, né? Livraria Marcelo Andrade, em parceria com a SEDET. Então lá tem vários livros, né? Vários temas, filosofia, história, nova ordem mundial, marxismo, etc. Foram livros que eu selecionei e já estão disponíveis para venda. Não perca a oportunidade de comprar livros com desconto, porque no lançamento dessa livraria em parceria com a SEDET, nós estamos aí com uma mega promoção com descontos que vão até 50%. Então não perca a promoção. O link também vai estar na descrição, Livraria Marcelo Andrade. Lá, conforme eu falei, escolhi vários livros em vários temas, filosofia, nova ordem mundial, etc. E muitos estão com descontos. Também meus livros também estão à venda lá numa aba em separado, então não perca aí essa oportunidade de comprar livros aí com desconto na minha livraria aí virtual. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.